9 características das pregações de Jesus. Aqui nesse vídeo eu vou te falar tudo, de que maneira que ele falava, que ele agregava valor ali na vida das pessoas, como que Jesus pregava. E esse vídeo tá maravilhoso, tá bem explicadinho, por isso que eu peço para você ficar até o final desse vídeo. Amém, pessoal? 9 características principais da pregação de Jesus. A primeira, Jesus ele pregava biblicamente. Ele não apenas falou as escrituras, mas de fato explicou as escrituras publicamente. Ao pregar nas sinagogas, ele provavelmente seguia o modelo típico da época. Uma passagem das escrituras foi lida e então o orador explicou e aplicou o texto semelhante a Esdras nos dias de Neemias. Ele então deu uma breve declaração sobre o seu cumprimento aos ouvidos do povo. Essa não foi a única ocasião em que Jesus pregou as escrituras na sinagoga. Em Lucas 4:44, relata como Jesus pregou nas sinagogas por toda a Galileia. Ele pregou no caminho para Emaús após a sua ressurreição. Ele abriu as escrituras dizendo, começando com Moisés, e explicou como o Messias deveria sofrer, morrer e ressuscitar. Os pregadores de hoje podem imitar a pregação bíblica de Jesus. Segunda, Jesus pregou com autoridade. Jesus pregou com autoridade ao contrário de outros líderes religiosos. Sua autoridade emergência não apenas do fato de que ele era o divino Filho de Deus, mas de sua obediência ao Pai celestial. Terceira, Jesus pregou falando a verdade. Jesus usou termos como guias, cegos dos cegos e sepulcros caiados, palavras que certamente provocaram os ouvintes. Jesus não deixou de confrontar quando falar a verdade fosse necessário. Ao mesmo tempo, ele não era rude. 4. Jesus pregou com propósito. Jesus sempre falou com intenção. Ele queria que as pessoas se arrependessem porque o reino dos céus estava próximo. O propósito de Jesus em suas pregações era, ele pregou aos pobres para que tivesse esperança nele, ele pregou aos quebrantados do coração para que fossem curados, ele pregou libertação e restauração e liberdade. 5. Jesus pregou de forma prática nos sermões do monte. Jesus abordou questões práticas no dia a dia, como casamento, oração, benevolência, resolução de conflitos, confiança versus preocupações, influência na sociedade, relacionamento e muito mais. 6. Jesus pregou cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo no ministério de Jesus na carne foi concebido por meio da instrumentação do Espírito Santo. Em seu batismo, a esperança do Espírito Santo juntamente com a voz do Pai e testemunho de Jesus para aqueles que estavam ali. 7. Jesus pregou na linguagem do povo. Jesus usou palavras e ideias que a maioria das pessoas poderiam entender. Até mesmo suas parábolas que desafiavam a compreensão de alguns ouvintes eram expressas em linguagem de história de ambientes. 8. Jesus pregou para que as pessoas pudessem ver e ouvir. Em seu estilo de pregação, Jesus pregou aos olhos bem como aos ouvidos, ou seja, ele queria que as pessoas visualizassem as verdades do Evangelho e do Reino. 9. Jesus pregou incentivando uma decisão. Desde seu primeiro sermão, arrependei-vos porque o reino dos céus está próximo, Jesus pregou para levar as pessoas a uma decisão. Nossas pregações, se passarmos tempo suficiente com Jesus, nossas pregações assumirá as características do pregador mestre. Ao imitarmos a pregação de Jesus no poder do seu Espírito, o povo não irá embora maravilhado com nossa pregação, mas emergido no conhecimento para uma vida de compromisso com Cristo.